Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, todos aqueles e aquelas que assistem no dia de hoje a TV Alerj, é um dia muito simbólico, é um dia lamentável, mas é um dia necessário para o Estado do Rio de Janeiro. Aqui, senhor presidente, nós denunciamos cotidianamente todos os abusos do governador Wilson Witzel à frente do governo do Estado. Aqui, senhor presidente, falamos o quanto que a política de segurança do Wilson Witzel apostava numa lógica de morte, numa lógica de sangue, numa lógica de guerra. Foi daqui também, senhor presidente, que falamos que essa política de morte chegaria a outras gestões do governo Witzel. Esse que usou o medo, o ódio, a barbárie como método da sua política, hoje tem um dia muito simbólico dentro dessa casa que se compromete com cada cidadão, com cada cidadã do Rio de Janeiro quando faz o seu trabalho. E nesse sentido, senhor presidente, quero aqui deixar registrado a minha inteira confiança no trabalho feito pela comissão de impeachment, que trouxe à luz provas contundentes sobre o crime de responsabilidade que pesa sobre o governador do Estado, Wilson Witzel. Importante dizer também, senhor presidente, que esse dia ainda é tão simbólico, porque essa casa aqui, em diversos momentos, passou por momentos de descredibilização pública, passou por momentos de leviandade do governador Wilson Witzel ao tentar deslegitimar deputados e deputadas que fazem aqui o seu trabalho de fiscalizar o Poder Executivo. E nesse sentido, senhor presidente, lembrar que em maio de 2019, o governador Wilson Witzel determinou que os deputados do seu partido pedissem a cassação do meu mandato. Ele tentou cassar meu mandato, senhor presidente, senhoras e senhores que aqui nos ouvem, porque eu, na minha atribuição, enquanto parlamentar do Rio de Janeiro, denunciei a política de morte do governador Witzel à ONU e à OEA. Fiz porque tenho responsabilidade com a vida da população do Rio de Janeiro, com a vida daqueles e daquelas que vivem na favela e que tem um governador que diz que pode apontar de um helicóptero um fuzil e mirar na cabecinha do povo da favela, do povo preto, do povo pobre, da juventude que o governador Witzel quer colocar na cadeia, dessa juventude que o governador Witzel quer matar, ao invés de dar oportunidades, ao invés de garantir educação, emprego, renda, ao invés de garantir saúde no meio de uma pandemia. Não à toa que o pessoal que nunca se omitiu dentro dessa casa, quando faz o pedido de impeachment ao governador, contra o governador Wilson Witzel, faz com base não só na roubalheira e no processo de corrupção à frente da gestão da saúde do Rio de Janeiro, mas também coloca um outro elemento que mata cotidianamente jovens negros nesse Estado, que é a política pública de segurança, que aposta na lógica da guerra, que aposta na lógica da barbárie e do medo, e que aposta, senhor presidente, em mortes, como da menina Ágata, da Jennifer, dos meninos Cauã e Cauê, de meninos, de juventudes que foram interrompidas de terem sonhos, perspectiva de futuro, perspectiva de vida. Hoje, senhor presidente, em plena pandemia, quando a gente vê essa casa que deveria estar aqui debatendo
renda básica estadual, para que o governo pudesse garantir que cada cidadão fluminense tivesse comida na sua casa e não enfrentasse o problema hoje, concretamente, de arroz, dos 5 quilos de arroz, está custando cerca de R$30. Senhor presidente, quando a gente fala que defendemos uma política de vida em detrimento de uma política de morte, apontamos o que leva o governador Wilson Witzel a ser empichado por essa Casa de Leis. É exatamente, senhor presidente, ter permitido e ter feito parte de um processo de corrupção que impediu que pessoas, durante uma pandemia, tivessem acesso a respiradores. Ou seja, acesso a respiradores é a possibilidade de sobrevivência que essa pessoa não teve por conta do superfaturamento dos respiradores, por conta de contratos completamente absurdos, sem transparência, por conta de contratos com empresários da morte, empresários velhos conhecidos da quadrilha do Cabral, da quadrilha do Pezão. Estou falando do Mário Peixoto, esse velho conhecido de todos os tramas, de toda a corrupção no estado do Rio de Janeiro. O Wilson Witzel repete a mesma fórmula de corrupção. O Wilson Witzel repete com o escritório de sua primeira-dama. Afinal de contas, Cabral também fez isso. Usou o escritório da sua mulher para contratar serviços de empresas que recebiam dinheiro dos órgãos públicos do governo do Estado. Então, senhor presidente, hoje é um dia muito simbólico. Simbólico porque muda o rosto, mas é a mesma gangue mafiosa que domina os espaços do poder do Rio de Janeiro. E o PSOL sempre denunciou, não se omitiu nem um segundo para denunciar Cabral, Pezão, denunciou Witzel e denunciou todos aqueles que colocaram os interesses privados em detrimento dos interesses públicos. Então, senhor presidente, observando esse dia de hoje, quando o governador Witzel sim, comete crime de responsabilidade e essa casa dá a oportunidade do governador Witzel vir se explicar a público, e eu já li algumas notinhas que parece que ele não virá. É impressionante. Esse é o mesmo governador que disse que era para caçar o meu mandato. E ele fala isso num evento público. Então, senhor presidente, o que queremos aqui não é vingança. Como o governador sempre tratou toda a lógica a partir do Palácio Guanabara. Ele sempre tratou aqueles e aquelas que não compactuaram com o seu desgoverno como inimigos. Então, sempre propôs vinganças contra cada um deputado e deputada aqui que foram contra o seu desgoverno. Então, como forma de vingança, com 5 meses de mandato, o senhor Wilson Witzel obrigou a sua bancada, o seu partido dentro dessa casa, a caçarem o meu mandato, porque eu estava fazendo o meu trabalho. E hoje, eu gostaria de saber do governador Wilson Witzel o que ele faria diante de um governo tão corrupto e inescrupuloso como tem se consolidado o seu governo à frente do Estado do Rio de Janeiro. E aí, senhor presidente, a gente quer justiça. Eu não quero vingança, eu quero justiça. E essa casa hoje dá um passo importantíssimo, porque traz para si a responsabilidade da população não ter tido acesso a respiradores,
não ter a possibilidade de adentrar um hospital de campanha que fizesse sentido, mas, acima de tudo, senhor presidente, toda a lógica colocada pelo governador Wilson Witzel traz uma estratégia antiga. Ele que disse que era da nova política, repetiu a velha política com todos os requintes de corrupção, com todos os requintes de barbárie, com toda uma lógica de política da morte, que deixou o estado do Rio de Janeiro com 17 mil pessoas mortas. É disso que a gente está falando, senhor presidente. E aqui eu me solidarizo com cada família de mais de 17 mil pessoas que perderam seus entes queridos para a Covid-19 no estado do Rio de Janeiro. Para concluir, por favor, deputado. Cada pessoa que perdeu o abraço, o beijo de pessoas que amavam, porque essas pessoas não tiveram acesso ao respirador superfaturado que o Witzel não entregou. Senhor presidente, concluo dizendo que hoje essa casa faz justiça, e fazendo justiça é votar sim pelo processo de impeachment do governador Witzel, porque ele pratica a política de morte, ele pratica a política de sangue, ele pratica a política da barbárie. E nós estamos aqui para apresentar para a população não só a nossa responsabilidade, mas a nossa obrigação de dar resposta no estado do Rio de Janeiro, onde tantas famílias choram a perda dos seus entes queridos. Por isso, senhor presidente, meu voto é sim ao impeachment do governador Wilson Witzel. Ele não merece, nunca mereceu estar à frente do estado do Rio de Janeiro. Obrigada, presidente. Próximo orador é deputado.